são testemunhas de que eu iniciei a gravação. Cadê o aviso de que está gravando? Aí, ó, você está gravando. Beleza. Cadê meu óculos? Galera de casa, beleza aí? Slide, som. Sim, tudo certo. Muito obrigado. E desde já, vocês que estão em casa, sempre que precisarem se manifestar, façam oralmente, porque eu não vejo vocês. Muito bom, bora lá. 13h50. Galera de casa, galera da sala, boa tarde para vocês. Espero que estejam bem e com saúde. Biomecânica do esqueleto axial, pessoal. Certamente que isso é um assunto gigantesco, que dá um congresso sobre isso. E é claro que a gente faz sobressair, com certeza, a coluna vertebral, né, do esqueleto axial que se destaca. Mas eu não posso deixar de falar com vocês da articulação temporomandibular, porque vocês podem pensar, isso aí é para a galera da odonto. Não, isso é para o médico também. Porque uma das coisas especiais dentro da área de saúde é fazer um bom encaminhamento. Então, você pode detectar uma situação numa criança, no adulto, né, em quer quem que seja, e encaminhar para o odonto, se assim for o caso. Mas vamos lá. Livros estes, tá? Anatomia, claro, sempre é a base estrutural. Vai verificar alguma coisa, anatomia, principalmente a questão dos músculos, pessoal. Tá? Vocês viram os músculos lá do dorso, do abdômen, do tórax, especialmente os do dorso e do abdômen, tem um papel fundamental na estabilidade e na dinâmica da coluna vertebral, né? Principalmente. E esses outros aí, esse aqui é um do Capandi. Capandi é uma referência em biomecânica, cinesiologia, né? Mas esse aqui é um mais básico. Todos estes têm no minha biblioteca, tá? Esse aqui também do Knudsen, que é Bases Biomecânicas do Movimento Humano, bonzinho de ler também. E o bom e velho Brunston, com a sua cinesiologia clínica. Muito bem. Pessoal, aí está o esqueleto axial. Como eu falei para vocês, claro, há de se destacar, né, a coluna vertebral. Então, a coluna vertebral está intimamente relacionada com o crânio, obviamente, e com o símbolo do membro inferior. E, então, nós teremos relações aí diversas em relação a esses segmentos, porque o ensino é fragmentado, né? O certo era nós comentarmos de uma forma geral, mas sempre que podemos, fazemos isso. A coluna vertebral tem 33 vértebras, as 24 mais superiores são móveis, e você conta ainda com o sacro e o cóccix, que são aí um resultado de vértebras que se fundem. E aí a gente soma 33 vértebras. Especial aí, é claro, são as relações da primeira vértebra cervical, a atlas, com o crânio, e a primeira vértebra cervical com a segunda. Essas duas são muito diferentes, são muito peculiares, porque mexem com a nossa cabeça, né? São responsáveis pela mobilidade da nossa cabeça. E vocês têm visto aí músculos do dorso, também é uma coisa difícil de você fragmentar, dissociar, por exemplo, de músculos dos membros superiores, os ditos tóraco-apendiculares. Então, vocês acabam vendo supra, infra, espinais redondos, vocês acabam vendo os romboides, né, que estão ali localizados, né, mas não são propriamente músculos do dorso. E a coluna vertebral, pessoal, é uma das três, né, mais prevalentes áreas do corpo humano que procuram consultório do ortopedista. Dor de coluna. Então, junto com a articulação do ombro e joelho,
nós temos aí as articulações da coluna vertebral sofrendo muito. Na década de 90, dizia-se que uma lombalgia, uma dorsalgia, uma cervicalgia era um mal da década, porque em algum momento da vida alguém vai sentir pelo menos uma vez dor na coluna. Então vamos conhecer este intrincado aí. E é claro, pessoal, articulações, mas você tem, além das articulações, os chamados estabilizadores dinâmicos, que são os músculos. E aí, se você pensar a parte anterior, os oblíquos, interno e externo do abdômen, reto do abdômen, além dos posteriores, eretor da espinha, os rotadores longos e curtos, os intertransversais, interespinais, e vem subindo. Claro que esses mais profundos e pequenos, inclusive de difícil visualização no laboratório de anatomia, eles são estabilizadores, estabilizam. Então, eles precisam ter um tônus muscular contínuo para manter nossa coluna vertebral estruturada, enquanto os outros mais superficiais vão movimentar. Mas, enfim, vamos falar um pouco, introduzir melhor aí a fala a respeito disso tudo. Então, claro que eu tenho que destacar que as dores na coluna vertebral são ou acometem grande parte das pessoas em algum momento da vida. Isso representa um custo social muito grande, um custo trabalhista, um custo de qualidade de vida, e claro que isso acaba reverberando na sociedade. As doenças da coluna vertebral constituem uma das maiores causas de consultas médicas, comentamos isso, e também de afastamento definitivo do trabalho. Isso é importante porque você tem uma população que não tem educação a respeito dos seus gestos motores, das suas posturas. Isso pode influenciar uma questão econômica, que eu tenho que levantar essa questão, porque uma sociedade instruída é uma sociedade que tem uma mão de obra, que tem uma população economicamente ativa interessante. E você vê muita gente sendo afastada do trabalho definitivamente por conta de problemas na coluna vertebral. A gente sabe que a medula espinal está no interior da coluna vertebral e que dela emergem 31 pares de nervos espinais. E dificilmente você não sabe de alguém que nunca ouviu falar sobre hérnia de disco. Então, é imensamente incapacitante e é uma doença que tem começo, meio e fim. Então, e esse cuidado, pessoal, também me remete a pensar lá na pediatria. Desde cedo eu tenho que olhar os pequenos, a fim de que cresçam ali jovens saudáveis. Nós estamos aí num período que passou, a Paralimpíada está aí, mas nós passamos pelas Olimpíadas. E é impressionante como na escola não cuidam muito bem da saúde dos estudantes. Então, eu vejo aqui que o NESC tem na matriz a disciplina de interagindo, e por vezes, eu participei umas 2 ou 3 vezes, e por vezes a gente vê a necessidade de olhar a parte estrutural esquelética dessas crianças, sobretudo coluna vertebral. Então, há muita dificuldade de se diagnosticar, de se localizar a etiologia desses sintomas dolorosos em região de coluna vertebral. Há uma evidente falta de correlação clínico-radiológica. Muito mais se apoiam em exame de imagem e perdem a oportunidade de um exame físico eficaz, que acaba não sendo só um exame físico estático, precisa ser um exame físico dinâmico, um exame físico que vai lhe dar não só o diagnóstico clínico, mas funcional. E, por vezes, a gente vê o médico sem um encaminhamento correto. O que eu estou falando aqui? Ele detecta alguma alteração postural, ele manda para a natação.
ele manda para musculação. E existem cuidados muito mais específicos do que esse, do que simplesmente isso. E às vezes manda sem uma especificidade funcional. Então, é interessante que essas correlações sobre por que está doendo, porque lá, por exemplo, na fisioterapia, a gente não vai viver de tratar sintoma. A gente não trata dor, a gente trata a causa. Por que esse indivíduo tem dor na coluna? Por que esse indivíduo tem dor na coluna e se irradia para o membro inferior ou para o membro superior? Por que esse indivíduo tem parestesia? Então, a gente precisa tratar a causa para que esse indivíduo não precise voltar lá com as mesmas queixas ou piores, e que pare de consumir, por exemplo, anti-inflamatório. E que pare, por exemplo, de consumir medicamentos que apagam o sujeito. E você tem aí, dentre outros, um déficit no tônus muscular. E para a coluna vertebral, a gente precisa de mais de tônus muscular, que é o que nos mantém em postura. Então, é preciso melhorar essa correlação clínico-radiológica, né? É preciso melhorar a visualização dos exames, normais ou não. Às vezes o paciente tem um raio-x normal, mas ele está reclamando. Ele tem uma queixa principal de dor. Dor na região lombar, na torácica ou na cervical. E aí? Existe uma causa, não pode estar doendo do nada. E isso traz, claro, uma incerteza diagnóstica. Muitas vezes o médico tem que lançar a mão de solicitar uma ressonância magnética. Mas é claro que é imprescindível que o exame físico tenha que ser impecável. Então, os exames de imagem só terão valor para confirmar ou afastar suspeitas clínicas. Porque a essência está numa boa anamnese e no exame físico. Isso é essencial. Então, nós temos como componentes do esqueleto axial o crânio, muito caracterizado pelas suturas, porque são tipos de articulações fibrosas que mantêm a proteção do nosso encéfalo, porque são articulações constituídas por grande coesão, e isso protege o nosso encéfalo. É claro que no crânio tem articulação temporomandibular. Por isso eu comentei da importância de vocês conhecerem o básico para poderem encaminhar. Porque um paciente tem cefaleia aguda, chata, por conta de problemas na articulação temporomandibular. Esse paciente pode ter bruxismo. E, de novo, lá na pediatria, desde os pequenos, nós temos que verificar algumas ocorrências. Chupa-dedo, roer unha, dente infeccionado, o próprio bruxismo, são questões, mastigar de um lado só, questões que fazem desequilibrar o potencial muscular dessas articulações e o indivíduo ter desníveis, e os resultados disso são inadequações articulares. Então, além do crânio, a coluna vertebral, que é a famosa, o externo e as costelas. Ora, pensem, se eu tenho tortuosidades, tipo a escoliose, na minha coluna vertebral, é provável que eu esteja ventilando mal. Por quê? Porque eu tenho 12 vértebras torácicas que se articulam com os 12 pares de costelas. Então, se minha coluna sofre um desvio lateral, que nós chamamos de escoliose, esse indivíduo pode ter rotação do tórax e pode ventilar mal. Aliás, pouca gente ventila adequadamente, usando os preceitos da mecânica do músculo diafragma de, quando eu inspiro, esse diafragma desce, empurra minhas vísceras cerca de 1, 2 centímetros para baixo, isso aumenta a minha área, meu volume torácico, e eu inspiro, diminuindo a pressão intratorácica, aumentando a intraabdominal. Então, isso no inverso na expiração. Pouca gente utiliza bem, porque os mandamentos da sociedade dizem que você tem que secar a barriga para ficar bonito, e você não usa o diafragma.
e você fica dependente de um movimento muito curto de intercostais externos para inspirar, que só te dá 30% da capacidade de colocar ar para dentro. Nunca fiz, sempre cutuquei a galera, mas seria interessante ver pessoas que têm desvios posturais, se elas têm uma boa saturação de oxigênio. Fazer esse tipo de relação. Coluna vertebral, externo, costelas, e a cabeça, claro, é intimamente relacionado com a coluna vertebral. Temos um mal muito contemporâneo, que é a questão do celular. O celular te põe numa postura inadequada por um longo período de tempo. E isso isso gera inadequações nas estruturas anatômicas que vocês conhecem. Aí você vai pensar em quem? Corpo vertebral, disco intervertebral, as lâminas dos pedículos, os processos transversos, espinais, os processos articulares, os ligamentos e os músculos. Então, a coluna vertebral íntima relação com o crânio. O esqueleto axial serve como um intermediário na transferência e absorção de forças entre os membros inferiores e superiores. É importante conhecer a importância do esqueleto axial, porque os membros estão intimamente ligados. Repito, se eu tenho uma compressão de um nervo periférico, de um nervo espinal, por conta de hérnia de disco, por exemplo, eu tenho uma marcha que vai ficar inadequada, porque eu vou adotar uma marcha antálgica para evitar a dor, o desconforto doloroso. Da mesma forma, se eu tenho uma hérnia de disco cervical, eu vou ter problemas na mobilidade dos meus membros superiores. Então, claro, uma doença na coluna vertebral não traz mortalidade, mas é alto o grau de morbidade. As vértebras, as costelas, a mandíbula têm funções diversas, claro, e normalmente simultâneas. É como um todo, é um bloco. Então, protegem órgãos vitais, nos proporcionam o respirar adequadamente, mastigar, deglutir. Não tem dieta que funcione se você não mastiga adequadamente. Sustentar a cabeça. Deglutir é interessante no sentido de que dormir. Tem gente que tem flacidez de musculatura da faringe e se dormem em decúbito dorsal, de barriga para cima, esse palato mole tende a descer e você engasgar, ter pequenas obstruções na sua inspiração. Isso é má qualidade de sono. Isso vai resultar, no outro dia, em péssimo rendimento. Está mais do que documentado cientificamente que se você dorme mal, você tem tudo para ter depressão. Você tem tudo para ter problemas cardíacos a médio prazo, dentre outras. Então, tudo isso está aí associado. Sustentar a cabeça, membros superiores e tronco contra a força da gravidade, o que nos põe sentado, o que nos põe em pé, transmitir força entre os membros superiores e inferiores, proporcionar equilíbrio. Às vezes você se diz um desastrado ou a criança. Que criança desastrada? Ela anda, tropeça no próprio joelho, esbarra nas coisas, de repente ela não é desastrada, ela tem problemas de postura e ela tem desequilíbrio, porque nós temos 4 curvaturas, as lordoses cervical e lombar e as sinfoses torácica e sacrocoxígea. Essas curvaturas, se elas não estiverem bem adequadas, equilibradas, que você pode ter hiper ou você pode ter a retificação dessas curvaturas. O indivíduo vai ter problemas no equilíbrio. E não é só isso, basta olhar os pés. Pés que pisam errado vão contribuir para um joelho que não está em boa posição, para uma articulação do quadril e, obviamente, como os ossos do quadril se articulam com o saco, você também terá problemas na coluna. Então, é por isso que a gente precisa olhar o indivíduo como um todo. Um simples exame de pé numa criança aí que está indo dos seus 5 para os 6 anos, já pode te dar uma possibilidade de cuidar. Se a gente perguntar aqui ao pessoal de casa e aqui da sala, quem tem dor no joelho, quem tem dor na coluna, embora jovens, uma boa parte vai levantar a mão. Por quê? Porque tem inadequações
posturais e que influenciam no equilíbrio. E mobilidade para as funções da mão, né? Claro, membro superior, locomoção, bem como outras atividades. A porção anterior da coluna vertebral, representada aí pelo corpo vertebral e discos intervertebrais, vocês sabem que constitui uma sínfise, né? Um tipo de articulação cartilagínea que você não vê em nenhuma parte do corpo mais. É uma sínfise muito diferenciada, porque ela possibilita, ao mesmo tempo, sustentação de peso corporal, você tem forças compressivas diariamente, compressivas e axiais. Você está sentado aí agora, você está fazendo uma sobrecarga de peso no seu disco intervertebral. Deitado, a gente tem sobrecarga. Imagina sentado, imagina em pé. E adiantando a conversa, o pior gesto que existe é vocês que estão aqui sentados. Eu não sei como é que está o pessoal de casa, é você pegar um objeto no chão a partir da tua posição de sentado. Esse é o pior movimento que você pode fazer, porque você envolve aí flexão, tanto a frontal, convencional, como a lateral e a rotação da coluna vertebral. O problema é na coluna? Não, quem sofre muito aí é o disco intervertebral, porque você vai ter aí forças de cisalhamento, né? E imaginem, tem gente que trabalha com isso o dia todo. E aí quem for enveredar para a medicina do trabalho pode chegar com ações preventivas e não de remediar. Porque basta você falar para o empresário que você vai diminuir custos e dor de cabeça por causa de processo trabalhista, que muita gente se machuca no trabalho. Agora, tem gente também que já entra com predisposição a lesar ou lesado, né? E no trabalho acaba de destruir. E aí é processo, é uma perturbação muito grande. Quem é empresário sabe disso. Então, se o médico do trabalho se posiciona de uma forma a contribuir com prevenção, o empresário vai achar lindo, porque é menos gasto e perturbação. Então, a sustentação de peso corporal absorve choques, obviamente, e mobilidade. Então, a coluna vertebral é um pilar, mas tem flexibilidade. Para nós fazermos flexão e a extensão, que é a reposição, né, na posição de descrição anatômica, flexão lateral, rotação. Claro, você pode fazer hiperextensão? Pode, mas você está exercendo sobrecarga que não é adequada para a tua coluna vertebral. Aí você pode perguntar, mas a galera da capoeira, da ginástica, essa turma treina, essa turma prepara. Isto não impede dessa turma também ter lesão, porque você tem rendimento, você tem resultado, mas você tem lesão, né? É igual o projeto 2022, projeto verão 2022. A turma daqui a pouco vai para a academia para conquistar um corpo em 3 meses. Isso vai, normalmente, a gente não pode generalizar, normalmente vai gerar lesão. Você vai ter resultado, mas é possível que você tenha lesão também. A porção posterior da coluna vertebral, aí eu estou falando de quem? Os processos articulares, principalmente, certo? Processo transverso e processo espinhoso. Essa turma de trás proporciona proteção da medula espinal. E é óbvio, o arco vertebral, é interessante que vocês saibam, já sabem, a anatomia do arco vertebral, que é constituída de pedículos, imediatamente posteriores ao corpo vertebral. Pedículos são áreas diminutas, mas muito fortes, de osso. E em cada pedículo você tem superiormente uma incisura e inferiormente uma incisura também, que casada com outra vértebra vai formar o forame intervertebral, que é por onde sai nervo espinal. Olha como é que é interessante você conhecer a anatomia. Se você conhece, você sabe que não pode sair da posição adequada. Se sair um pouquinho, eu vou ter problema. E olha a quantidade de gente que tem desvio postural. Estrutural, que é uma coisa que você não consegue, né, recolocar, e postural, que é uma coisa de tanto que você usa mochila de um lado só, nota-se. É só você botar alguém na sua frente e verificar a distância orelha-acrômio.
né? A distância dos membros superiores em relação ao tronco, linha interglútea, linha glútea, né? E você vê obliquidade pélvica. Então, por que que o indivíduo está assim? Porque esses aspectos estão gerando dor na coluna vertebral. Lembra dos músculos posteriores da coxa? Semitendíneo, semimembranáceo, bíceps femoral. Onde é que eles têm inserção? Túber isquiático, tíbia e fíbula. Imagina esses caras encurtando. Eles vão tracionar o osso do quadril do cara. Vão tracionar o osso do quadril. Isso já pode dar uma obliquidade pélvica. E aí você lança a mão, por exemplo, de quê? Porque você pode desconfiar de quê? O sujeito tem discrepância no comprimento de membros inferiores, por isso que ele está com dor na coluna. Aí você pede uma escanometria, que é um raio-x total, com as medidas já vem o resultado para você. Ou você verifica, né, se o cara tem encurtamento muscular. Por isso que a melhor posição de dormir não é deitado de barriga para cima. A melhor posição de se dormir é aquela que imita a nossa postura no útero, de lado, com os joelhos dobrados. É claro que você vai verificar aí a questão do travesseiro e sua altura, a qualidade do colchão, porque tem gente que gosta de dormir no colchão que tem desde os 10 anos de idade. Já está o formato do corpo da pessoa ali. Aí ela se encaixa ali e fica. Quer dizer, você está todo torto. E aí, no momento de descansar, no momento de reposição, por exemplo, você tem a reidratação do disco intervertebral, você está todo torto, fazendo sobrecarga e não está repondo nada. E aí a gente tem cada vez gente mais jovem, hora e meia, o menino, eu tenho hernia de disco, como assim? 18 anos de idade, 20, né? Além de aumentar o efeito de alavanca, né? Orientação e a limitação do movimento. Isso aqui, galera, aqueles musculinhos lá, miseráveis que vocês viram lá comigo. Os rotadores, interespinais, intertransversais, os caras pequenininhos, orientam e, ao mesmo tempo, limitam o movimento. Porque se for demais, você vai ter uma listese, um deslizamento de vértebra. Então, essa é a importância daqueles músculos lá, que às vezes são quase que tendões. Tem pouca fibra muscular. Aí começo com a articulação temporomandibular, eu passo mais rápido por ela, é claro, porque não é de grande importância para vocês, mas sobre aquele aspecto que eu já comentei com vocês. Uma das articulações frequentemente mais usadas no corpo humano. Que no mínimo, você fala muito e come muito. Então, mastigação, deglutição, bocejo, articulação da palavra, osculação, tudo isso envolve o movimento da mandíbula. O que é osculação? Beijo. As faces articulares, pessoal, dessa articulação é a fossa mandibular, o tubérculo articular no osso temporal, bem como a cabeça da mandíbula no processo condilar. Faces articulares. Desde o primeiro período eu perturbo os meninos. A gente precisa saber das faces articulares. Por quê? São as áreas específicas que entram em contato. Áreas específicas de quem, Luciano? Dos ossos. E elas são revestidas de cartilagem. Então, se você tem alguma falha de posicionamento, na hora que essa turma estiver movimentando, vai haver uma sobrecarga com provável desgaste dessa cartilagem, que não regenera. Embora tenham aí algumas substâncias sendo usadas, não regenera. Não tem como regenerar ainda, né? Então, eu preciso saber quem são as minhas faces articulares. Porque se você está com um adulto, uma criança, e alguém reclama para você, você podia olhar aqui, doutor, fulano está reclamando de uma dor aí, só de você botar a mão e pedir para o sujeito abrir e fechar, dói, crepita. A crepitação você vai sentir que são os estalidos. Tem uma instabilidade. E aí você pode observar isso, filho, odonto, procure. Ou fisioterapeuta, a gente trabalha com isso também. Mas é legal procurar o odonto. Ele vai fazer o exame de raio-x e tal, para orientar.
E claro, pessoal, que esses distúrbios de articulação temporomandibular podem ter etiologias diversas. Mas o que você sabe sobre ela? Que ela é articulação sinovial. E sendo articulação sinovial, você tem ali ligamentos ajudando cápsula articular. Um ambiente interno que a cápsula articular cria, que é a cavidade articular. Uma membrana sinovial, que é parte da cápsula articular e que libera o fluido, a sinóvia. Para quê? Para deixar a cartilagem da face articular lisa, né? Sempre hidratada, porque essas faces articulares não podem ressecar. Por isso que é tão ruim um paciente imóvel em hospital ou em qualquer lugar que seja. Esse paciente, e o corpo é inteligente, não está se movendo, não está produzindo sinóvia. O estímulo para produzir sinóvia é o movimento. Então, a articulação temporomandibular imita aí uma dobradíssima, né? Uma dobradiça, um gínglimo, né? Mas não é propriamente dito. Essas discussões sobre que natureza é a articulação, eu não acho tão interessante. O que eu acho interessante é como é a face articular. E aqui, novamente, uma face articular grande para outra pequena e redonda. E esse disco articular aqui, muita gente tem distúrbio nele. Né? E você sente isso tranquilamente, porque é uma articulação artificial. Né? Uma articulação superficial, perdoe. Eita, superficial. Então, dá para você perceber. E é claro, aqueles mais caprichosos vão fazer até eletromiografia, no masseter, no outro, para ver se o sujeito tem, exerce um potencial aí de tensão maior num lado ou no outro. Então, eu conheço a estrutura, tem cápsula articular, tem um disco articular, porque as faces articulares não são lá tão congruentes, né? E a musculatura que se envolve aí, pterigóides, o medial e lateral, masseter e temporal, principalmente. Você tem ali uma contribuição do gênio ióide, pouca coisa. Ligamento, para que serve ligamento? Meninada do primeiro período me pergunta, quando fala lá do ligamento redondo do útero. Ligamento é para estabilizar uma posição. No caso da articulação, estabilizar a articulação, para que ela não perca, as faces articulares não percam contato. Né? São ditos estabilizadores estáticos, enquanto os músculos são dinâmicos. Aí você vai ter ligamento esfenomandibular, estilo mandibular, o ligamento lateral, enfim, não vou me pegar muito a isso. Os movimentos, depressão da mandíbula, quando você abre a boca. O que ocorre? Os processos condilares, eles rodam ao redor da cavidade articular. Seguida pela translação, o disco se desloca na cavidade articular superior e até o tubérculo articular do osso temporal, que é mais anteriormente. Dessa forma, a articulação temporomandibular atua como um gínglimo, não vou entrar nessa discussão de novo. Os movimentos funcionais da mandíbula são combinações deles. Então, mastigação, esses movimentos são chamados de incisão, primeiro para cortar o alimento, depois de mastigação propriamente dita, quando você começa a usar os outros dentes. Eu botei isso aqui, mas nem vou rodar, depois vocês rodem, tá? Que é eles conseguiram fazer com o cadáver o movimento e o disco articular deslizando bem bonitinho. Mas isso aqui, você tem protrusão, a projeção anterior da mandíbula, esse roxinho aqui, se é que é roxinho, Você tem aí o pterigóide lateral, o pterigóide medial trabalhando com isso. Tem gente que tem desde cedo, porque os pais têm, os avós têm. Fiquem de olho, porque depois, para corrigir, depois que você já estruturou, maturou o esqueleto do crânio, é complicado. Quem é flamenguista aí, igual o Juliano, conhece o Pedro, baita de um jogador. Olha a mandíbula dele como tem uma protrusão. Isso porque ele já cirurgiou, é um problema. Desde criança você tem que verificar isso. Você tem a retração, que é projeção posterior,
da mandíbula. Isso quem faz? Fibra do músculo temporal, o gênio ióide participa, bem como o masséter e o digástrico. E você tem elevação e depressão. Quem eleva? Temporal, masséter e pterigóide ou medial, principalmente. Quem deprime? Força da gravidade, o digástrico, o gênio ióide e o miloióide. Então, tá aí a nossa mandíbula. E aí, os músculos que eu já citei para vocês, isso é interessante, às vezes cai uma bobeira dessa, né? Os meninos lá do 11º período sempre mandam para mim uma questão de residência quando tem anatomia. Então, quem inerva os músculos, né, da mastigação? Trigêmeo. Masséter, né? Parte profunda é palpável, você coloca a mão e mastiga, você sente, tranquilo. E você também pode palpá-lo, né, especialmente a parte profunda, colocando a luva, né, dentro da boca do paciente, o dedo com a luva, né, indo em direção à orelha. Aí você sente direitinho a parte profunda do masséter. O músculo pterigóide medial, né, é quase que um espelho do masséter. Você tira o masséter, você vai encontrar o pterigóide medial. Você vê uma palpação com o dedo, pessoal, em direção à articulação temporomandibular. Você pode ali, né, detectar algo e encaminhar tranquilamente, né? Posição normal de repouso, pessoal, da mandíbula na posição sentada ou em pé, é com os lábios fechados e os dentes afastados, alguns milímetros. Se você quer fazer rapidinho um teste, 3 dedos nessa posição, não sei se o pessoal em casa vai ver, na sua boca aberta. Colocou, não doeu, não estalou, tá show. Né? Faz em casa para não ficar pagando mico aqui. E isso é mantido por baixos níveis de atividade do músculo temporal, essa semi-aberto da boca, não esse de colocar os 3 dedos. Quando você tem redução da atividade dos músculos temporais, né, e a força da gravidade são suficientes, né, ele deixa a boca aberta. Então, o tônus muscular relaxado, mais a gravidade, você tem uma depressãozinha da mandíbula. Pterigóide lateral, ele tem uma direção de tração horizontal, é diferente do pterigóide medial, né, em relação à direção vertical do masséter e do pterigóide medial. Aí alguns aí, principalmente aqui o masséter e o temporal, são músculos poderosos da mastigação. E os pterigóideos, olha como é que o pterigóide lateral é horizontal e o pterigóide medial é mais lateral. É mais vertical, perdão, e o pterigóide medial é horizontal. E vejam aqui a intimidade do tendão que traciona o disco articular. E aí os pterigóideos, né, mediais, aí, as suas porções bonitinhas. Bom, e a coluna vertebral? A gente já falou que ela é um pilar, mas que ela tem flexibilidade. Tem um suporte rígido, mas me permite movimento. É uma estrutura bem complexa, até porque tem sistema nervoso central e periférico associada. A coluna vertebral é a armadura da medula espinal. Eu tenho que pensar imediatamente nisso. Trauma raquimedular, muito. Gente com 18 anos de idade, paraplegia, tetraplegia, conta de violência sob vários aspectos. Então, complexa a estrutura que é e proporciona a conexão entre os membros superiores e inferiores que já comentamos. 33 vértebras, falamos disso, 24 são móveis e contribuem para a movimentação do tronco e a sua conexão com os membros. Básico, tá aí. Processo espinhoso, processo transverso. Processo espinhoso, processo transverso. Vocês viram lá músculos transverso espinais, músculos que ligam processo espinhoso com o transverso, né? Viram os rotadores, principalmente. Funções: inserção muscular e um movimento, sob aspecto de orientação e de limitação. Os processos articulares estão amarelinhos, você tem 4, 2 superiores, 2 inferiores.
né? Se articula com a vértebra superior e com a vértebra inferior. E dependendo do segmento, cervical, torácico ou lombar, as facetas serão de desenhos diferentes, né? Daí você tem o segmento cervical de coluna vertebral, bem como o lombar, como os mais móveis e com maior incidência de hérnia discal. C5, C4, C5, C5, C6, C6, C7, maior índice de hérnias de disco na cervical. L4, L5, L5, S1 na lombar. O arco vertebral, você nunca pode deixar de saber. Pedículos e lâminas formam o arco vertebral que está em rosa. Pode ser que esse paciente não tenha nenhum problema de hérnia de disco, nada. O que ele está sentindo dor? Um tumor no canal vertebral. E às vezes você precisa liberar essa pressão que está sendo exercida na medula espinal e a única forma pode ser uma laminectomia. Você vai retirar as lâminas do arco vertebral, né? E algumas outras situações em que a hérnia de disco está assim bem grave, a turma opta por operar. E é claro, o corpo vertebral, pessoal. Fazendo menção a que uma vértebra é muito frágil. Vocês já viram vértebra lá? Quase que totalmente constituída de substância óssea esponjosa. E é um dos pontos de visualização no exame de densitometria óssea. Tanto as vértebras lombares quanto o colo do fêmur. As vértebras estão dispostas em 4 curvaturas, comentamos aqui, e elas facilitam o funcionamento da coluna vertebral, como tem que ser, né? Porque vai oferecer uma resposta aos mecanismos de equilíbrio, de sobrecarga de peso, principalmente. Uma coluna vertebral com 4 curvaturas lembra-nos uma mola. Uma mola. Então, eu não posso ter esta mola, essas curvaturas, nem aumentadas, que isso vai aumentar a mobilidade da coluna, e nem retificadas. O que é retificada, Luciano? Uma lordose cervical, ela tem uma concavidade posterior. Ela não pode aparecer ao raio-x retinha, que isso mostra uma retificação. E se tiver reta, você tem uma sobrecarga maior nas estruturas. Isso não é nada bom. Então, é preciso que as 4 curvaturas estejam adequadas para que você tenha um bom funcionamento de coluna vertebral. Para que ela serve? Para postura, para sobrecarga de peso, para mobilidade. E equilíbrio, é claro. Então, essas curvaturas também proporcionam, como falávamos aí, o equilíbrio e fortalecem a coluna vertebral. Só não gosto desse termo. Estabilizam a coluna vertebral. Eu tenho que ter articulações com estabilidade. Quem garante estabilidade de articulação? Não tem outro. Os ligamentos, os discos, se ali houverem, a cápsula articular e, sobretudo, os músculos. Os músculos. Quando você pega aqueles cadáveres lá e vê grupo eretor da espinha, né? O longuíssimo, o ilho costal, o espinal, aquela turma está justamente, estrategicamente colocada bilateralmente em relação à coluna vertebral para estabilizá-la. Pensem numa criança de pestalose, de APAI, essas crianças que têm sequelas neurológicas devido normalmente a uma hipóxia, elas não têm tônus muscular nem para ficar sentadas. Algumas não sustentam nem a cabeça. Aí você pensa, putz, o que aconteceu aí? Não tem tônus muscular. Aí o pessoal comenta, a ecoterapia é muito bom. Né? E é interessante como é que encontraram isso. Você bota a criança que tem um tônus muscular diminuído em cima do cavalo, aquele trote dele são estímulos proprioceptivos. Porque aquilo ali vai informando, vai estimulando os músculos para ver se eles respondem. Com o quê? Tônus muscular. Porque você está apostando em quê? Na neuroplasticidade. Mas voltamos para cá. Então, o guri
mais conhecido como feto, tem lá uma curvatura só. Então, ele tem uma curvatura primária. Por isso, as cifoses são primárias. Você nunca vai ter mudança nas cifoses. Elas são torácica e sacrococcígea. Agora, à medida que o guri vai crescendo e tendo necessidades de sobrecarga, 3 meses, começa a sustentar a cabeça. Aí começa a mudar a conformação postural da cervical. Daqui a pouco ele fica sentado, daqui a pouco ele fica em pé. E aí vai havendo a necessidade de surgir uma lordose lombar. Então, você, a princípio, está cifótico dentro do útero. E, devido às demandas, que você vai sustentar sua cabeça, você vai engatinhar, você vai sentar, vai ficar de pé, vai aparecendo a outra curvatura, que é a lordose lombar. Desde guri eu tenho que ter atenção nisso. A gurizada senta em cima dos joelhos, o que a turma apelidou de sentar em W. Meu amigo, que aflição que me dá. Às vezes é filho de estranho e as pessoas estão tão estranhas, mas eu falava, não deixa ele sentar assim não, né? Então, sentam em cima do joelho. Por que eles sentam daquela forma? Porque eles querem equilíbrio, fácil. Eles querem estabilidade para brincar. Aí senta sobre o joelho. Não, estica e deixa a musculatura do dorso, aquelas que vocês estudaram, trabalhar. Ele tem que se manter com a musculatura do dorso. Porque se é um garoto que senta sobre os joelhos, a musculatura do dorso não vai ser sobrecarregada, não vai ter um tônus adequado. Esse menino, essa menina vão crescer e normalmente podem ter aí algum distúrbio da coluna vertebral, algum problema postural por conta dessa história. Então, detalhes, né? E aí, as nossas curvaturas novamente, né? A lordose cervical, a cifose torácica, lordose lombar e a cifose sacrococcígea. Elas podem aumentar ou elas podem se retificar. Isto não é o adequado. A saúde é isso aqui, né? 7 vértebras cervicais, forma curvatura convexa anteriormente. Na hora que vocês forem verificar um raio-x, pode ser que no laudo traga, ou se vocês precisarem escrever para alguém, vocês vão falar justamente, a escoliose tem dextroconvexidade, ou seja, escoliose é desvio lateral. Dextroconvexidade é a convexidade para o lado direito. Destroconvexidade para o lado direito e para o lado esquerdo, nas regiões torácica e lombar. Você pode ter um duplo desvio lateral de coluna vertebral. Mas essa curvatura, como a gente conversou, forma-se quando o bebê começa a sustentar a cabeça. Ela apoia a cabeça e assume seu arqueamento em relação à posição, em resposta, à posição da cabeça. As torácicas formam uma curva, né, que já existia, com convexidade posterior, é uma cifose, né, ela está presente desde o nascimento. 5 vértebras lombares formam o segmento lombar da coluna vertebral, com convexidade anterior também, ou com concavidade posterior. É uma lordose. Forma-se devido a uma resposta, né, à sustentação do peso. Pois não, Rebeca. Pessoal de casa, a colega pergunta a respeito de instalar a coluna ou qualquer articulação, se isso é benéfico ou não. Vamos lá. Existe a quiropraxia e a osteopatia. E é uma briga muito gigantesca aí com meta-análises, com revisões sistemáticas a respeito, porque muitas vezes eles não amparam. A ciência não ampara muito.
Mas aí você pega um artigo desse e verifica, por exemplo, o N. Às vezes não é significativo. Enfim, quando você implementa uma força de sobrecarga para instalar as interfalângicas, por exemplo, a gente está machucando. A gente está machucando. Né? Como é que eu poderia instalar o dedo, então, Luciano? Eu tenho ansiedade, o nome disso é manipulação. Traciona. Ao invés de apertar, traciona. Você vai instalar também. Né? Eu traciono. Por quê? Eu estou afastando as minhas faces articulares. Quando eu imprimo, quem tem esse vício, normalmente tem as articulações interfalângicas, uma certa deformidadezinha, mais grossa, mais espessa. Né? Então, quando eu vejo a turma se instalando sozinha, principalmente no pescoço, eu entro em pânico. E se o sujeito tiver, por exemplo, alguma condição em que ele tem ali um acometimento da artéria vertebral que está passando ali no pescoço, e aí eu vejo a turma, né? Gente pedindo para pisar em cima, pisa em cima de mim para dar uma aliviada. Tudo, né, pessoal, que diz respeito ao corpo humano, tem que ser feito por profissional, né? Nem tudo a osteopatia melhora. A gente tem que fazer a boa e velha, o exame físico, a boa e velha avaliação funcional estática daquilo ali, para poder, então, implementar melhor procedimento de tratamento. Porque se o sujeito tem uma hérnia de disco, como é que eu vou lá mexer? Né? E às vezes as pessoas, você não sabe instalar coluna, não? Eu vou instalar coluna que eu nem sei. Como é que eu vou instalar alguém assim? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque por isso que alguns colegas da fisioterapia acabam reclamando de a fisioterapia é banalizada. Mas é por quê? Você fala assim, aí, eu tô com uma dor aqui. Bota um gelinho. Pronto, para que o cara vai no fisioterapeuta? Né? Vem cá que eu dou um jeito. Aí quer, às vezes, aparecer para alguém, vai lá, nossa, Jesus Cristo. Né? Então, como é que você vai manipular uma coluna vertebral se você não examinou? Isso sabe, não era nem para ser pensado. Então, a osteopatia tem o seu benefício, mas não é para tanto. Não é para tudo, perdão. E a gente tem que examinar essas questões muito minuciosamente, porque senão uma técnica serve para tudo. Hoje em dia a moda é Pilates, né? Aí tem o pessoal do CrossFit, que é o treino funcional. Tudo isso já existia desde que eu era graduando. O Pilates é um segmento da cinesioterapia. Né? Eu trabalho com elástico, eu posso ter na minha casa e fazer os exercícios, não todos, mas que sejam adequados para aquela situação que eu queira. Né? Mas tudo aqui no Brasil vira muito moda. RPG, excelente, mas esqueceram RPG. Não ouço mais falar de RPG. Então, tem o melhor de tudo, né? Rebeca, colegas de casa daqui, é a prevenção. Porque problema de coluna vertebral é imensamente incapacitante. Né? E tem gente que se instala também. Eu já vi menino fazendo assim, o cotovelo estala, né? Juliano com a estabilidade da escápula, e força. Não posso forçar a articulação, né? Porque existem tecidos moles ali também que podem se inflamar. Isso tudo é trauma. A curvatura mais inferior sacrococcígea, tadinha, ninguém liga muito para ela. Vértebras sacrais fundidas, 4 ou 5 da coccígea. A gente só lembra dela quando vai ver pelve feminina. Né? Uma postura inadequada dessa cifose pode ali atrapalhar alguma coisa em relação a um pensamento de parto normal. Então, tão simplório esse desenho que mas são as incidências que os senhores receberão exames de raio-x, por exemplo. Né? Perfil, AP, PA. Né? Então, quer dizer, a coluna vertebral tem que ser assim, retinha. Beleza. E nesse perfil aqui,
você tem que ter o quê? Respeitados, principalmente, os espaços articulares. Então, entre o corpo vertebral e outro, e lá atrás, entre os processos articulares. A presença de osteófito é um grande entregador. O que é osteófito? É o popular bico de papagaio. Aparecem umas espículas ósseas, e isso é sinal de artrose. Porque a coluna vertebral lança a mão, né, de fixar uma vértebra na outra. Para quê? Porque ela está perdendo a estabilidade. Então, aqui, lindo. Lindo, né? Lindo, lindo. Tá bonito, tá legal. Né? Apesar de aqui tá começando a haver uma aproximação maior, mas tá lindo. E aqui, lindo. Né? Ó, começou a aparecer aqui osteófito. Ó. Ó, esses biquinhos aqui. Ó. E qual é a tendência? É um osteófito unir com o outro, em busca de estabilidade. Aqui um outro. Aí você pensa, putz, e o disco? Né? Olha os espaços, aqui está lindo. Olha os forames intervertebrais, luxo, que aparecem estreitos. Você pode ter osteófito aqui também, se pronunciando para trás. Isso é horrível, mas está lindo. Esse sacro está meio querendo se horizontalizar, mas uma coluna bonita. E isso aí que vocês vão ver muito. O paciente vai procurar vocês, não vai querer saber se você é ortopedista ou neurocirurgião. Ele vai te mostrar. Olha aí. Não é o ideal chegar nesse ponto. Porque até para neurocirurgia, é muito complicado deles quererem operar hérnia de disco. Só se o sujeito estivesse numa situação que está insustentável. Então, vocês sabem que aqui está a medula espinal, que a nível de L2 ela para, e você tem a cauda equina, mas a dura mater desce, os nervos espinais descem. E isso aqui é uma falha biomecânica e estrutural do teu disco intervertebral. Tadinho. Não dele, mas de toda a estrutura. Falhou e ele não conseguiu promover a sua função. E aí ele extravasou. E aí você pensa, putz, normalmente é para posterior, né? É só você lembrar que na anatomia, o ligamento longitudinal posterior, ele é mais fino. Aí você já pensa, poxa, hérnia discal normalmente é posterolateral, porque o ligamento longitudinal posterior é mais fino, é mais frágil. Ele só é muito espesso a nível cervical, que ele vai formar o ligamento nucal. E o anterior é fortão, mas é coisa que está tudo aí. Então, comumente, pessoal, as junções onde termina uma curvatura e começa a outra, são locais de uma mobilidade interessante. E também acabam ficando vulneráveis às lesões. E essas regiões cérvico-torácica, tóraco-lombar e lombosacral, são junções aí que normalmente você tem acometimento, seja lá por que motivo for. E, ademais, se as curvaturas da coluna vertebral ou são exageradas, que são hipercifoses e hiperlordoses, essa coluna vertebral é mais leve, é mais móvel, é mais instável. E se as curvaturas forem atenuadas, a gente escuta muito falar retificadas, a coluna vertebral será mais rígida. A coluna vertebral não é um pedaço de pau. Embora seja um pilar, é um pilar flexível. Retificar, ajeitar uma coluna, uma curvatura, não é benéfico para a nossa coluna vertebral. E as regiões cervical e lombar, claro, são as mais móveis, a gente já comentou isso aqui. Então, novamente, e aqui, ó, que tragédia. Minha mamãe teve uma espondilolistese espondilolítica. Listese, espondilolistese é o deslizamento da vértebra, anterior ou posteriormente. Espondilolítica porque ela teve fratura das lâminas do arco vertebral. E aí, o médico não acreditou quando viu, tacou aqui uma placa de titânio e parafusou. Para quê? Para que não progredisse essa listese, esse deslizamento. Porque se progredir, amigo, a medula espinal, a cauda equina. E
mais uma hérnia de disco aqui. Então, este exame, Jesus Cristo, você até se benze. Mas pode ser que esse paciente não esteja com dor. Pode ser, né? Olha, uma retificação de lordose cervical. Não pode isso aqui, porque senão você vai ter aí uma estrutura rígida, não flexível. E hora e meia a gente vê gente assim, né? Não é o mais frequente, mas vê, né? Não é raro. E vê, e isso aqui não é legal, tá? Pessoal, claro, sustentação, estabilidade, motricidade, né, por meio da flexibilidade do tronco, mas a coluna vertebral, claro, tem a responsabilidade de proteger parte importante do sistema nervoso central, que é a medula espinal. Então, ela está em quase todas as vértebras, né? Este forame vertebral aqui é forame vertebral na vértebra. Uma vértebra sobre a outra, esses forames vão se empilhar e vão formar o canal vertebral, onde a medula espinal está abrigada. Então, vocês vejam aí que não é difícil perceber que a parte posterior do corpo vertebral mais o arco vertebral são peças importantes aí. E que esse esqueminha aqui foi muito bem feito, porque mostra justamente que não tem espaço para mais nada aqui. Então, um osteófito, um disco herniado, nada pode ocupar outro lugar. Está tudo no seu lugar aí, né? Olha o nervo espinal passando por cima do pedículo, no que nós chamamos de incisura, né? Passando por aqui por cima. Então, normalmente a gente vê também osteófito. Essas incisuras vertebrais juntas vão formar o forame intervertebral. É outra área que você vai olhar no exame de imagem. E o ligamento amarelo, que tem fixação aqui, ó, nas lâminas, que eu mostro melhor aqui, né? Olha quanta propaganda desse desenho. Olha só, aqui eles fizeram bonitinho. Então, você tirou a parte anterior da vértebra, corpo vertebral arrancado, né? Você tem os pedículos aqui e as lâminas. Olha como é que ele está nas lâminas. É um ligamento, é uma estrutura que você vai perfurar aquele que for mexer com anestesiologia. E aqui, um mais bonitinho, ó. Ele ajuda a formar aqui esse arco vertebral, né? Olha a disposição do ligamento longitudinal superior. Às vezes a gente confunde achando que o ligamento longitudinal posterior é lá nos processos espinhosos, e não. O ligamento longitudinal posterior está imediatamente posterior ao corpo vertebral, o ligamento longitudinal anterior imediatamente ao corpo vertebral. Aqui, o autor já nos dá a dimensão de quê? Olha o ligamento longitudinal anterior, largo e forte. Ligamento longitudinal posterior, mais fraco e estreito. Então, eu vou ter mais propensão a ter herniações posterolaterais do que anteriores. Então, o tronco, que é o maior segmento do corpo humano, desempenha um papel fundamental, tanto no funcionamento dos membros inferiores, como dos membros inferiores. E a gente tem comentado isso aqui. E pode ser significativamente alterado de acordo com sua posição. A história do sentar em W, né? O menino faz uma estabilidade por meio dos joelhos, medializados e flexionados, com sobrecarga. Eu já penso logo, a patela desse menino vai se desviar, ele já é flexível, né? E inibe a tonificação dos músculos do dorso. Então, eu preciso usar a musculatura do dorso, porque senão isso vai resultar em alguma inadequação no futuro. O movimento ou posição do tronco pode ser examinado como um todo, ou por meio da observação dos movimentos, ou mesmo posições das diferentes regiões da coluna vertebral, ou de uma vértebra individualmente. Uma vértebra pode estar, como a turma gosta de falar, rodada? Pode. Uma só pode. Ela pode não estar bem posicionada.
e isso está gerando algum tipo de tensão, de sobrecarga, né? Mas isso tem que ser verificado com muito cuidado. Palpação. Aqui, pessoal, é a essência de você entender a biomecânica da coluna vertebral. Pronto, isso aqui define. A parte anterior tem essa sínfise intervertebral. O que eu preciso pensar daqui? Eu preciso pensar que esse disco intervertebral, como ele age quando eu flexiono o tronco, flexiono o tronco, como ele age quando eu hiperestendo o tronco, como ele age quando eu flexiono lateralmente o tronco, e como ele age quando eu combino os três. Fleti, rodei, flexionei lateral, peguei o negócio no chão. Que é o pior. Neurocirurgião no Congresso Brasileiro de Anatomia, até foi comentar. Tem algum profissional da educação física aí? E eu pensei, tomara que não tenha, coitado. Lá vem constrangimento. Aí ninguém levantou a mão, ele falou. Na musculação, o pessoal tá lá e pega o peso aqui, ó. Ainda pega o peso. Aí ele só faltou botar na cruz. Porque a sobrecarga é muito grande e as forças de cisalhamento maltratam a estrutura do disco intervertebral. Então, se eu entendo isso, porque aqui atrás, o que acontece? Você tem uma cápsula articular limitando. E a posição das facetas articulares, dos processos articulares, que são diferentes nas diferentes regiões da coluna vertebral, eles sofrem pouco, entre aspas. Tá? Porque o que acontece aqui reverbera aqui, é claro. O segmento móvel da coluna vertebral pode ser dividido em parte anterior e posterior. A parte anterior tem os corpos intervertebrais, os corpos vertebrais, disco intervertebral e os ligamentos. A parte posterior, o que é isso aqui? Tá. Contém o forame vertebral, os arcos vertebrais e as articulações dos processos articulares. Além dos processos transversos e espinhosos. E aqui é a anatomia normal, galera. Está tudo parado aqui. O indivíduo está em pé. Que bom! A força aqui é axial. É uma força compressiva. Tá lindo. Se for só isso, tá lindo. Você vai chegar em casa, vai dormir bem, uma postura legal. No outro dia você é outro, novinho em folha. Claro, você precisa cuidar das condições da sua musculatura. Como é que está o fortalecimento de sua musculatura abdominal? E do dorso, que normalmente você não precisa se ligar muito. A questão da musculatura do dorso é mais alongamento, porque são músculos posturais. Os caras trabalham o dia inteiro. Então, o que eles precisam? De fortalecimento? Não, de alongamento. Eu preciso alongar esses músculos. Tem gente que parece que é de pedra, principalmente aqui na região cervical. Você toca, tá duro e dolorido. Isso não é músculo de fortalecer, é músculo de alongar, para ajudar a oxigenar, para ajudar a remoção dos resíduos metabólicos. Porque senão isso vai se acumulando, aí vai formando aquelas nodulações. Você pede para alguém, faz aquilo para mim para desfazer, e dói, que é uma beleza. Então a gente cuida muito mal da nossa coluna, Então isso aqui é o básico. Aqui está tudo bem para o disco? Tá. Essa força axial, beleza. Claro, tem que descansar adequadamente. Pronto. Isso aí é a essência do negócio. Notem, pessoal, que aqui, pela cara, não está providenciado aí um movimento. Mas vejam bem, você tem uma força de compressão aqui e de tensão aqui. Então, aqui, nessa posição, é como se você estivesse estendendo a coluna vertebral. Pense em hiperextensão. Porque você vai para frente e você flexiona. Você volta à posição anatômica e você estende. Você vai para trás e você hiperestende. Então, o que acontece na hiperextensão? Compressão da parte posterior. Veja que o núcleo pulposo ele se dirigiu posteriormente e há uma tensão anteriormente.
E o que vai ocorrer na flexão é o contrário, certo? Aqui a articulação do processo articular. Aqui tem uma cápsula articular. Quando você vem para trás, qual é a tendência? Os processos espinhosos se aproximarem. E também desses processos articulares se aproximarem. Agora pensa nisso, estendendo, que é o que está aqui mais ou menos, e flexionando. Flexionei, comprimi anteriormente, tensionei aqui, afastei aqui. Afastei aqui. Flexão e extensão. Agora, imaginem você flexionando, flexão lateral, rodando e se abaixando. Olha aí, numa flexão, comprime-se a região anterior do disco, escapole para trás o núcleo pulposo, colágeno e água, né? O anel fibroso sustenta, né? Mas na flexão você tem compressão anteriormente e tensão posteriormente. Olha aqui, ó, as articulações dos processos articulares se separando. Poxa, mas tem um cara que envolve a cápsula articular. Ela está sendo distendida também, né? E estão se afastando também os processos espinhosos. Olha na extensão, comprimiu atrás, tensionou na frente, núcleo pulposo escapou para frente. Na extensão e na hiperextensão, há um choque maior das faces articulares dos processos articulares e aproximação dos processos espinhosos. Extensão, hiperextensão, não são nada bem-vindos para a coluna vertebral. Dá para notar. Até porque você sabe, o ligamento longitudinal posterior não é o cara que dá segurança para o disco posteriormente. Então, este movimento não é um movimento desejável. E aqui, pessoal, na flexão lateral. Então, você tem, né, a compressão para o lado, compressão do disco para o lado que você flexiona lateralmente e tensão para o lado contralateral. Desenhozinho mais simplório. A hiperextensão de tronco, isso é horrível. Eu não gosto desse movimento. Não recomendo, né? Não recomendo, porque é um convite. Flexão de tronco, comprime anteriormente, tensiona posteriormente. E a flexão lateral que a gente viu. Esse é o movimento ruim. O cara está em pé, não está do jeito que a gente comentou, de pegar o objeto no chão igual Arthur. Olha lá, Arthur. Flexão com rotação lateral e inclinação lateral também. Quantas forças estão incidindo ali? Tá não, Arthur? Arthur acabou de comentar, galera, que não tá legal de coluna. Sério, Arthur? Olha aí. E a galera rindo. É mesmo, Arthur? Olha. Olha o que o Arthur acabou de fazer. Isso aqui, bem pior. Ele está sentado e pegou o objeto na mochila do lado dele. Isso aconteceu com o disco dele. Então, pra vocês terem uma ideia, não é igual flexão lateral, flexão e extensão, onde você tem compressão de uma e tensão da outra. Tem um lado que fica relaxado do disco, está totalmente inutilizado. E o outro todo está sofrendo essa força de cisalhamento. Isso aqui a gente está falando dessa parte anterior. Imagina dos processos articulares. Uma vértebra sobre a outra aqui, a parte posterior. O que está acontecendo quando ele roda? Deixa eu tentar aqui, ó. O que acontece com isso aqui? Olha só. Quando ele flexiona a lateral. Agora imagine isso aqui com ele rodando e flexionando. Há uma força ali de tensão muito grande, tanto no disco
quanto nos processos articulares. No disco, pessoal, na sínfise intervertebral, é onde vão aparecer protrusão ou hérnia discal, que são os piores, mas você pode ter degeneração do disco, isso aí quando você alcança uma idade senil, você tem menos 20, 30% da hidratação que você tem quando jovem, né? No idoso isso vai piorando, você já não tem mais o poder de recuperação, por isso que eles vão tendo, né, a aproximação das vértebras, a estatura diminui. Então, um disco pode herniar, protrair, degenerar ou desidratar. São essas as prevalências maiores dos discos. E aqui, você pode ter o quê? Artrose. A tão falada espondiloartrose. Se tem artrose, o que vai acontecer? Vai acontecer de aparecer o desgaste da cartilagem, aparecer osteófito, e a gente viu na relação com o nervo espinal e medula espinal que não tem espaço para ninguém invadir. Isso aí. Sim, sim. Boa lembrança aqui, pessoal, da Leonarda. Você tem um aumento de volume, um espessamento. Aquilo tudo que era delicado para deslizar, ganha um volume que não é o adequado para mobilidade. Então, quando o tronco realiza a rotação, metade das fibras do anel fibroso, que sustenta o núcleo, né, que é de colágeno e água, esse anel, metade dele fica tensionado. E as fibras restantes relaxadas, zeradas. E isso cria uma força tensiva nas fibras que avançam na direção da rotação e força um cisalhamento transversalmente ao plano de rotação. Então, esse é o pior movimento e postura do mundo. Perfeitamente. O colega perguntou aqui, pessoal, e como é que eu faço? Né? E a outra colega, levante-se, né, e agache-se adequadamente. Né? Tem gente que vai pegar o objeto no chão com os joelhos esticados, está errado. Nossa Senhora! Então a gente tem que colocar um membro inferior na frente, outro atrás e dobrar os joelhos. Por quê? Você vai ter sobrecarga na sua musculatura da coxa e não no dorso, e não na coluna vertebral. Né? Isso serve para quem? Para as donas de casa, para os trabalhadores diversos que a gente vê aí, da higienização, da jardinagem, enfim, trabalhos mais braçais que requerem posturas adequadas. Um dia desse, estava dando aula, não sei que curso, não me lembro. A menina reclamou que o irmão dela tem 39 anos e expressão dela, abre aspas, não está servindo mais para nada, para pegar o café. Quer dizer, o cara trabalha com café, ele é dono e ele ajuda, já está com a coluna de um jeito, né? E para variar, como é homem, não quer procurar o médico. Né? 39 anos de idade hoje em dia é jovem, é um cara economicamente ativo, e o cara está muito mal. Né? E aí, ô Luciano, o que faz? Tem que ir ao médico, cara. Que ele vai ter que adotar uma outra vida agora. Não tem jeito. Né? O problema é deixar chegar desse estado. Então, olha como é que certas profissões precisam de atenção, inclusive o médico. Nossa Senhora! Eu tinha um colega, tem, que ele está vivo, que é cirurgião de mão, mas ele é alto, 1,90 m e tanto. Ele operando Jesus Cristo. Né? Então, se você não cuida da postura, você vai ouvir um relato desse aí, do Arthur. Nossa, não consegue ficar quieto, porque está doendo, a dor te desconcentra, te irrita. Né? Bom, quanto aos ligamentos, Jesus, tudo. Ligamento serve para estabilizar, e as vértebras são unidas em sua porção anterior pelos ligamentos longitudinais anteriormente, obviamente, e posteriormente,
posteriormente, obviamente. O anterior, a gente pode comentar rapidão, que ele é uma faixa fibrosa larga e forte, já comentamos e mostramos isso, e ele cobre toda a parte anterior, inclusive do disco. Olha de onde ele vai, desde o atlas, e osso occipital, até a face pélvica do sacro. Então, esse ligamento, ele conecta as faces anteriores dos corpos vertebrais e dos discos intervertebrais também, com fibras fortemente fixadas, tanto no disco intervertebral quanto no periósteo. O ligamento longitudinal anterior também limita a hiperextensão. Limita. O ligamento serve para isso. Não só para ligar, como a turma gosta de falar, para estabilizar, impedir inadequações no movimento. Então, aqui numa ilustração do professor Netter, ligamento longitudinal anterior, veja como é que ele se fixa não só ao periósteo do corpo vertebral, mas ao disco intervertebral. Aqui, questão de prova, né? O que vocês colocariam aqui? Olha lá, já chamou a atenção a galera. Quem? Mais específico. Isso, anel fibroso do disco intervertebral da coluna vertebral. Mentira, da coluna vertebral não precisa botar. Anel fibroso do disco intervertebral. Se eu colocar bem no meio, núcleo pulposo do disco intervertebral. Ligamento longitudinal anterior ainda aqui, ligamento longitudinal posterior. O bom e velho ligamento amarelo é a turma ali posterior do arco vertebral. Ligamento supraespinal e o ligamento interespinal. Além aqui da cápsula articular que o professor Netter seccionou para que nós possamos ver a intimidade da relação das faces articulares, dos processos articulares. Então, essa estrutura tem que estar nas mentes dos senhores quando vocês verem alguém. Imaginar que, cara, está tudo certinho no lugar. E se eu sobrecarrego a minha coluna, colocando a mochila só de um lado, colocando a mochila baixa demais, as gestantes, e por aí vai, toda essa estrutura aqui vai ser modificada. E aí você vai ter sobrecargas em umas estruturas e em outras não, e vai começar a haver um desequilíbrio, e só piora. Quando te procuram, é porque está muito ruim. Aí eles querem um milagre, né? Bom, o ligamento longitudinal posterior, não obstante, é mais estreita, é menos forte que a anterior, obviamente. Isso explica muito dos índices de hérnias discais posterolaterais e está cobrindo ali a superfície posterior dos corpos vertebrais por dentro do canal vertebral, desde áxis até o sacro. Então, ele se fixa na região posterior dos discos intervertebrais e dos corpos vertebrais, sendo mais largo apenas na região cervical, que lá ele recebe o nome de ligamento nucal, e muito estreito justamente na região lombar, e a função dele é limitar a flexão. Então está aí um destaque para o ligamento longitudinal posterior, tem uma pecinha dessa, lá no anatômico, muito fino, não segura. Se você não tiver um respeito à biomecânica, cinesiologia, anatomia da coluna vertebral, hérnias de disco surgirão. Não uma, não duas. Uma vez eu recebi um rapaz em Vitória, trabalhava embarcado. Dentre outras, eu falei, o que você faz lá? Para entender. Puxava corrente de navio, que deve ser bem pequenininha, levinha, dentre outras coisas. 2 hérnias discais. E aí conversava com o neurocirurgião dele, tentando, o cara teve que sair. Não trabalhou mais com isso. Não sei o que ele fez da vida. Mas não dava, 2 hérnias discais. O ligamento amarelo é interessante porque ele se fixa nas lâminas do arco vertebral e vão até as cápsulas articulares das articulações dos processos articulares. O que eles fazem? Limitam a flexão do tronco e ajudam a preservar as tais curvaturas da coluna vertebral, ligamento amarelo. O processo espinhoso de uma vértebra é unido com a da adjacente
pelos ligamentos interespinal entre processo espinhoso e supraespinal, sobre os processos espinhosos, sendo que o supraespinal é mais forte. Lá no segmento cervical, esses ligamentos formam o ligamento nucal, já comentado, que fornece um suporte passivo para a cabeça, dependendo da posição que você fique. Por muito tempo começa a doer, começa a incomodar, né? Isso para a gente que estuda, pessoal, é fundamental. Estudar necessita, principalmente, de bom sono, eu sei que é difícil, mas é preciso conquistar isso, e o ambiente de estudo. Não dá para estudar deitado na cama. Você tem que parar, arrumar seu ambiente para você estar sentado adequadamente e estudar em paz. É tudo que queremos. No segmento cervical, comentamos e acaba que eles limitam, aqui a apresentação, limitam interespinal, supraespinal, limitam a flexão da cabeça. Olha aquela relação que eu falei, Rebeca, a questão de você estalar o pescoço indiscriminadamente, mas você tem aí a artéria vertebral subindo. Que perigo, amigo. Os ligamentos intertransversários, eles conectam um processo transverso ao adjacente e tem poucas e dispersas fibras no segmento cervical e mais membranosos e resistentes lá na lombar. Lá no segmento torácico, esses ligamentos são rodeados e fortemente ligados aos músculos locais. Inclinação do tronco, limitar é a função dos ligamentos intertransversários. Os discos que já comentamos são as estruturas que proporcionam a maior fixação entre os corpos vertebrais, enquanto permite que ocorra movimento entre eles. Só com essa frase eu tenho que ter o maior cuidado do mundo com a saúde do meu disco intervertebral. Se é o cara que tem maior papel de conexão entre os corpos vertebrais, se ele estiver machucado, amigo, eu perdi a estabilidade dos meus corpos vertebrais, da minha região anterior de coluna vertebral. E com certeza isso vai contribuir para inadequações nos processos articulares. Então, cada disco tem um anel fibroso, periférico, de tecido conjuntivo fibroso, colágeno e fibrocartilagem, que circunda o núcleo pulposo, lindão, colágeno e água, principalmente. Uma massa gelatinosa esférica caracteriza o núcleo pulposo, que está na região central dos discos, no segmento cervical e torácico. Está mais posterior na lombar. Então, é mais um ingrediente para que você pense. Por que grandes incidências de hérnia discal posterolaterais e nas lombares? A anatomia ajuda para isso. Na verdade, não é anatomia, são as nossas atitudes. Ligamento longitudinal posterior fino e o núcleo pulposo mais deslocado posteriormente. E é composto de 80% de água, 20% de colágeno. Isso cria uma massa fluida, sempre sob pressão e exercendo uma precarga ao disco. Em idosos, a gente comentou também, a porcentagem de água é reduzida e diminui sua espessura. Não se recupera tão bem quanto em nós. Nós não, vocês. Porém, se você não estiver dormindo em boa posição, você também não está tendo boa recuperação dos discos intervertebrais. Tá aí um desenho básico, núcleo pulposo. Ele tem que ser suprimido, delimitado por este anel fibroso de colágeno e fibrocartilagem. Então, se esse cara escapa, você tem uma protrusão ou uma herniação, dependendo da situação. E lembrando que ele pode ser degenerado ou ainda desidratado. Aí o núcleo pulposo, as forças, está sempre sob pressão, mesmo deitados, e lembrar que deitado em decúbito ventral é veneno. Não façam isso. Péssimo, sob todos os aspectos. Aí, os níveis de herniação. Então, isso tudo é visto, graças ao bom pai, numa ressonância magnética, mas nós não queremos ver, Nós queremos prevenir. Isso é uma doença que tem muito pouca atenção.
diante da gravidade que tem, porque você está mexendo com o sistema nervoso. Então, é muito ruim. O tempo que eu conseguia ser fisioterapeuta, recebia pacientes pilhados no sentido emocional, paciente que está afastado do trabalho, paciente que está irritado, paciente que já está com uma gastrite por causa de tanto inflamatório, e depois medicamento para dormir, né, que chamavam de sossega-leão, paciente que não está tendo relação sexual porque ele não consegue. Imagina a cabeça deste moço. Quem chamou? Sim, tramal da vida e por aí vai, caramba. É muito pouca atenção, menos do que devia. Isso aqui é para a gente ter uma ideia, porque o disco fica aqui e você tem essa disposição anatômica de estruturas, né, tão delicadas que é do sistema nervoso. E a musculatura, ó, você tem uma musculatura em volta. Vocês conhecem essa musculatura toda? E eles têm papel no posicionamento, sobretudo do quadril. O quadril que está muito anteriorizado, o quadril que está muito retificado. A musculatura do abdômen, lembra aí rapidão, reto do abdômen, preso lá a nível de síntese pública. Se ele não está forte, ele está deixando o teu quadril ir para trás, certo? Porque você tem ali um ilho-psoas que leva esse quadril para trás. Aumenta a lordose lombar. Aí você também está com sobrepeso, está obeso, né? Então, quando você fortalece a musculatura anterior da coluna vertebral, e claro, a lateral também, você traz esse quadril para a posição. E é claro, você não pode esquecer de alongar as musculaturas posteriores também, né? Para dar liberdade de movimento. Bom, meus queridos, é hora de partir. Pessoal de casa, juízo nesse feriado. E eu vou disponibilizar estes slides para vocês e fico à disposição para qualquer coisa, tá? Muita gente aí tem meu número, se precisar tirar dúvida no feriado, tá? Desde que não seja 1h da manhã, podem mandar para mim. Galera de casa, bom fim de semana. Obrigado pela atenção. Fiquem com o Papai do Céu. Valeu. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Falou, Tchau, professor. professor. Obrigada. Valeu, galera. Valeu. Tchau.